Olá, seja muito bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre o RSI de Lacan, especificamente o simbólico dele, onde a gente vai pensar como mais um desses elementos que formam a nossa personalidade, um dos registros que são formadores da nossa personalidade. Lembrando que para ter personalidade, a gente tem que pensar na apreensão da realidade. Personalidade está diretamente ligada à forma com que a gente experimenta a realidade. Se você não viu o nosso primeiro vídeo, você tem que voltar lá rapidinho, que é o vídeo do imaginário da semana passada. Mas olha só, não deixe em primeiro lugar de se inscrever no nosso mini curso. O link está aqui abaixo, o primeiro link da descrição, para você participar sobre transtornos do século XXI, transtornos no mundo atual, onde nós vamos falar sobre 3 tipos de transtorno: sexual, da ansiedade e alimentar. Então não deixe de participar, clica no link, faz a sua inscrição que é bem rapidinho, tenho certeza que vai valer a pena para você. Além da certificação que estaremos enviando para quem participar desse nosso pequeno curso, mais profundo curso sobre esses 3 temas. Então, tá tudo aqui especificado para vocês, entra aí, se matricula e não perca essa oportunidade, ok? Bom, para a gente falar sobre o simbólico de Lacan, você já voltou no vídeo do imaginário, caso você não tenha visto, e aí você sabe muito bem que a gente deu o exemplo do carro. Então, quando a gente conversou sobre imagem, a gente falou sobre uma imagem construída, uma imagem constituída, objetiva. Mas eu lembro que quando eu expliquei para vocês a pegadinha, foi de que, além do carro que nós construímos a partir do pensamento de um carro popular, nós entendemos de que aquele carro popular ele é só mais um de uma série de possibilidades, de possibilidades que se organizam em nós. Por exemplo, ônibus, caminhão, micro-ônibus, van, Kombi, tudo isso faz parte ou é classificado como carro também. Tudo isso pode orbitar a nossa possibilidade e vir como uma imagem construída. Tá aí, esse é o simbólico. É toda essa organização independente que se organiza de alguma forma e que se apresenta quando nós então falamos, quando nós então discursamos, quando nós colocamos para fora a partir do discurso, da conversa, enfim, da comunicação. Só que tem um ponto muito importante aqui. Veja, isso significa que o nosso simbólico é construído, é constituído a partir da linguagem. Inclusive, para o Lacan, o simbólico se assemelha muito ou é até o próprio inconsciente. Basta você pensar de que o simbólico ele é construído a partir da linguagem. Ora, o Lacano diz que o inconsciente se estrutura como linguagem justamente porque é a partir das palavras e das suas organizações inconscientes que produzimos a fala, o sintoma na fala, as dificuldades na fala, os esquecimentos, os tropeços, os atos falhos que na verdade são bem-sucedidos. O simbólico é esse campo para além de uma imagem consciente, objetiva e determinada. É aquele que pode se organizar e nos ultrapassar em qualquer momento. Eu quis dizer X e disse Y, mas da onde o Y veio? Ele veio de uma organização estrutural inconsciente. Bom, mas isso só acontece pela via da linguagem, porque a linguagem é um processo que existe antes, inclusive, de nascermos. Nós somos falados antes de nascer. Nós não escolhemos o lugar que vamos nascer. Nós recebemos o nome de alguém. Todo esse processo, ele é um processo de linguagem. Enfim, e quando nós sofremos um processo chamado de separação, ou seja, quando vamos nos tornando um pouquinho mais independentes e aí há um afastamento da função materna, daquele cuidado inicial, o que acontece com a gente? A gente passa, então, a elaborar os nossos, vamos dizer assim, pensamentos na linguagem. Então, o Lacan vai propor de que a gente aliena, de que existe, então, a partir da entrada na linguagem, uma espécie de alienação. Porque se aquilo que era pleno, uma vez era completo por não precisar da linguagem, agora eu preciso dela. Então, essa linguagem, esse processo, ele precisa se organizar para que ele seja manifesto. Mas veja, para que haja uma organização inconsciente, aquilo precisa ser
vamos dizer assim, determinado. E quem determina? São os nossos pais, os nossos cuidadores, a função materna e a função paterna. É a partir das relações iniciais que constroem a nossa alienação na linguagem e produzem a via do simbólico. Então, simbólico, imaginário. Inconsciente, consciente. Organização indireta, autônoma, que tem uma força própria e que nos ultrapassa, determina nossas escolhas, determina o nosso comportamento e a manifestação da mesma, que é o nosso discurso, a fala, a ideia consciente, que vai tropeçar, porque o simbólico vai falar, porque ele vai realizar. Inclusive, em via da análise, na clínica, a gente busca esse momento, esse tropeço, a gente busca essa travessia do simbólico na imagem que eu e você a gente não quer abandonar, na imagem consciente que eu e você a gente construiu para se proteger. Mas o simbólico não tem essa. Ele vai ultrapassar e vai mostrar o quanto a gente precisa entender de que nós não somos senhores na nossa própria casa e precisamos lidar com os nossos conflitos. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo, mais um Léxico Psicanalítico. Não se esqueça de se inscrever aqui no mini curso para poder participar desse momento tão importante, onde estudaremos os transtornos da atualidade, sendo sexual, de ansiedade e alimentar. Eu vejo você lá no mini curso. Até lá!